Obrigado, querido Deus, porque o Senhor está conosco neste momento. Obrigado, Senhor Jesus, por se manifestar em nossas vidas quando aceitamos o Senhor. Obrigado, Santo Espírito, por nos mostrar todos os dias o caminho que nós devemos andar, seguir e trilhar para nos aproximarmos mais do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado imensamente. Bênçãos visíveis e invisíveis que nós não conseguimos enxergar os nossos olhos nos humanos. Que possamos sair daqui cheios, preenchidos, renovados e transformados pelo Teu grande e doce amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Da família de Macumbeira, amém? Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. João, capítulo 16. Quando todos abrirem, vamos mais uma vez orar, pedindo mais uma vez sabedoria do alto Senhor. João, capítulo 16. Amém? Vamos orar? Para isso. Santo Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Deus misericordioso, que nos dá a tua graça todos os dias, que é o Senhor Jesus, quando te buscamos, quando queremos a tua presença. O Senhor está conosco sim, e sempre estará. Louvado seja o teu nome, porque agora, neste momento, estamos aqui, estamos com a tua palavra aberta para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, conosco, continue presente, possa nos iluminar, nos preencher com a presença dele, para que possamos sair daqui preenchidos e vestidos pelo poder de Deus. Que sejamos bons ouvintes e também bons praticantes da tua palavra, hoje, aí até a tua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João capítulo 16, o capítulo fala sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo. Ó, vem, né? Bom Espírito, amado Espírito, vem habitar em nós. Versículo 14 diz o seguinte: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Um pouco e não mais, e vereis outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Aqui Jesus falando acerca da sua morte, né? E de alguns dias que ele iria passar com os discípulos ainda, depois de ele ressuscitar. E depois ele iria ascender ao céu, né? E fala que Jesus fala que iria dar outro Consolador, para que eles não ficassem órfãos, Vamos agora no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. Amém? Diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado,
e passados 40 dias com os discípulos e ascendeu ao céu. Foi do céu para ficar à direita do Pai. E o Espírito, os discípulos esperavam por quem? Pelo Consolador, pelo Espírito Santo. E aqui nessa ocasião eles tinham recebido já o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Olha o que diz um parágrafo do livro Eventos Finais. Diz assim: ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da palavra, da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, confessaram a sua incredulidade. Os discípulos oraram com imenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de toda parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Então aqui está dizendo o seguinte, que ao receberem o Espírito Santo, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, eles precisariam o quê? Deixar toda a parte de divergência entre eles, toda a parte de divergência, e superar o desejo de ser maior do que o outro. Lembram das ocasiões em que, sim, eu quero sentar uma à direita e a tua esquerda. E Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Para que eles pudessem receber o Espírito Santo, como receberam, eles deixaram isso, eles se abnegaram desses desejos carnais. Agora aí no livro de Atos, voltando um pouquinho no capítulo 1, verso 13 e 14, diz o seguinte: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Verso 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então, todos os discípulos com as mulheres, com os irmãos de Cristo, fizeram o quê? Perseveraram unânimes em oração, se reuniram, se juntaram, oraram para receber o Espírito Santo. Amém? Se depois de haver os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Então, só depois de que eles se humilharam a si mesmo, que o Espírito foi derramado completamente na vida deles. Lá em Joel fala que o Espírito seria derramado nos últimos dias a quem? Aos filhos, os jovens, os idosos, não é isso? Quando viesse a chuva, Senhor, vamos abrir Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Deixa aqui. Amém? Capítulo 2, verso 28 e 29. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Irmãos, nós costumamos achar que o Espírito de Deus, a chuva celúrica, só vai ser derramada quando Jesus estiver perto e voltar. Não é isso? Nós não cremos nisso, que quando Jesus estiver perto de voltar, o Espírito Santo, a chuva celúrica, será derramada por completo. Será que hoje nós também não podemos receber as gotas, as primeiras chuvas, as primeiras gotas dessa chuva do Espírito Santo? Será que hoje nós não estamos perto de Jesus voltar?
Será que não estamos perto de Jesus voltar? Está muito perto. Os acontecimentos que estão acontecendo no mundo afora nos mostram isso. Nos mostram que Jesus está às portas e só está esperando o Evangelho ser pregado a todo mundo. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhada desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Então, irmãos, o Espírito de Deus já pode ser derramado em nossas vidas, em forma de chuva ceruja, também as pequenas gotas, hoje. Como? Quando eu me negar, eu me humilhar, deixar as minhas paixões carnais. O Espírito Santo pode ser demonstrado já na minha vida, e já é demonstrado, só que ser demonstrado de forma mais ampla, de forma mais ativa. E como é que é isso? Quando eu sou ativo. Ativo em quê? Ativo em fazer a obra do Senhor, ativo em obedecer aos seus mandamentos, ativo em trabalhar em prol para que Cristo seja reconhecido através da minha vida, e mesmo sem palavras, mesmo sem eu dizer alguma coisa, aí sim o Espírito Santo está ativo de forma mais ampla em minha vida. Esta obra será semelhante ao do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporal foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva ceruja será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Então precisamos continuar nos amadurecendo. O Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho de amadurecer, de me amadurecer todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar a Deus, buscar a Cristo, para que o Santo Espírito todos os dias possa me amadurecer. Pois somente assim, dessa forma, é que eu estarei pronto para receber a chuva ceruja completa. Amém? E vamos lá. Atos capítulo 5. Vamos botar os exemplos dos discípulos. O que foi que eles fizeram para receber a chuva do Espírito Santo, a chuva temporal? Atos capítulo 5, verso 32. Amém? Diz assim: todos acharam? Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é outorgado para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que testemunham os fatos da transformação da minha e da sua vida. Nós precisamos testemunhar os fatos do Evangelho, da transformação na minha vida. Aí sim, o Espírito Santo é revelado por nós e é nos dado. Ouviu-os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. O anjo respondeu: foi a chuva ceruja, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Aqui eu estou citando textos do livro Eventos Finais, do capítulo 13. E aqui fala o seguinte: a chuva ceruja, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. O que havia operado esta grande mudança? Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós queremos a presença do Santo Espírito, existe essa mudança, existe esse alto clamor, existe a minha vontade de demonstrar para as pessoas: Cristo está voltando, arrependam-se. Assim como Pedro fez
Arrependam-se. Cristo está voltando. Se arrependam. Confessem os seus pecados. Qual a mensagem do terceiro anjo? Caiu a grande Babilônia. Fujam dela, saiam dela, para que vocês não sejam pegos na ira de quem? De Deus. Fujam, porque Jesus está voltando. Mas é complicado, porque muitas das vezes eu vivo como se Jesus não fosse voltar. E quando eu vivo como se Jesus não fosse voltar, como é que as pessoas vão ver em mim a volta de Jesus? Como é que as pessoas vão ver em mim Jesus? Como é que as pessoas vão ver em mim a atuação do Espírito Santo? Como é que as pessoas vão enxergar? Se nós somos, talvez, a única doutrina da igreja adventista que as pessoas vão conseguir enxergar, se nós somos, talvez, a única palavra da Bíblia que as pessoas vão conseguir ler. E como é que eu me esqueço? Como é que eu vivo demonstrando como se Jesus não fosse voltar? Na inércia, inerte, inoperante no trabalho do Senhor. Todos nós temos desafios tremendos, irmãos. Todos nós temos as nossas vidas, os nossos afazeres do cotidiano, não é isso? Todos nós trabalhamos. Todos nós trabalhamos, porque até mesmo o trabalho de casa é trabalho, é serviço. Todos nós trabalhamos, todos nós temos nossas ocupações. Mas também todos nós precisamos tomar iniciativa também para juntos trabalharmos em prol da causa do Senhor. Todos nós dizemos, queremos que Jesus volte, já não aguentamos mais o sofrimento. Eu não quero mais sofrer, Senhor. Eu não quero mais esse mundo cansativo, eu não quero mais esse mundo. Mas é a demonstração e a prática, o realizar, para que Jesus volte, para que o Espírito seja derramado em nossas vidas. Precisamos agir. A chuva temporã produz conversão. A chuva serôdia desenvolve o caráter semelhante ao de Cristo. Então, ao nos batizarmos, foi-nos derramada a chuva temporã. E ao todos os dias buscar a Cristo, está sendo nos derramada a chuva serôdia. Pois o nosso caráter vai se aproximando com o caráter de quem? De Cristo. Pois o nosso caráter vai se aproximando com o caráter de Cristo. Romanos 8, aí, próximo livro, 8, 14, 17, diz o seguinte. Romanos 8, 14, 17 ao 17. Amém? Diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de quem? De Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Estamos cansados do sofrimento, mas somos filhos de Deus. E se com Ele nós sofremos,
com Ele também nós seremos glorificados, assim como Cristo foi glorificado e é glorificado no céu. Então, o Espírito é nos dado todos os dias, a graça é nos concedida. Estar com Cristo é uma escolha minha e sua. O querer Cristo é eu quem vou decidir se vou querer ou não, se vou querer ser filho de Deus ou não. Que grande privilégio, mas também que grande responsabilidade, pois ao mundo em que nós estamos vivendo, que as pessoas olham para a gente e procuram uma falha para nos acusar. E como somos falhos? Sabe, irmãos, no meu trabalho tem várias pessoas, assim como todos os nossos trabalhos e cotidianos da nossa vida, várias pessoas de diferentes personalidades, várias pessoas de diferentes caráteres, e essas pessoas olham para a gente, e vê. E eu gosto muito de brincar com um vizinho meu lá que tem, o nome dele é Wilson. Ele é alcoólatra mesmo, bebe muito mesmo. E ele é uma dessas pessoas que ficam procurando os erros para apontar. Se eu falhar, com certeza ele vai me apontar. Se nós falharmos, com certeza as pessoas vão nos apontar. Aí, o que acontece? Somos filhos de Deus e precisamos ter muito cuidado, ter essa responsabilidade. Iremos falhar mesmo com o Espírito Santo ao nosso lado, ao nosso íntimo, nos dizendo: filho, você sabe que isso aqui você vai fazer, você sabe que é errado. E fazemos. Mesmo ainda assim nós falhamos, imagine. Mas não é por méritos meus, é por méritos de Cristo. Oh, meu Deus, obrigado, né? Pelos méritos de Cristo. Que você compreenda que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, com certeza, todos os dias, o Espírito Santo vai procurar isso aqui. O Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que recebem se tornarão completos em quem? Em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar de pensamentos impuros, de sentimentos perversos e dos atos obstinados. Quando nós aceitamos a morada, a habitação do Espírito Santo, isso aqui vai começar com a gente, a boa obra vai começar e também vai terminar. Os pensamentos santos irão ser quem vai prevalecer em minha mente. As ações também, as celestiais afeições. Eu não vou mais muito, como de frequência, ficar acusando o irmão A, irmão B, não. Em vez disso, eu vou ter mais afeição por ele. Eu vou olhar com os olhos de Cristo lá. O irmão falhou, o irmão pecou, mas vamos trilhar, vamos continuar na caminhada, vamos, eu estou aqui para lhe ajudar. É esse o sentimento, é esse os pensamentos que vai habitar em cada um de nós quando nós aceitarmos o Espírito de Deus na nossa vida. E é fácil? Quem disse que é fácil? É difícil, porque me abnegar é difícil, deixar de fazer a minha vontade é difícil. Por que os discípulos receberam o Espírito Santo? Deus tinha prometido, Jesus tinha prometido, sim, e Deus cumpre suas promessas, porque Ele não é homem para que mude, não.
mas os discípulos também precisaram fazer a sua parte. Qual foi a parte dos discípulos? Dos discípulos orar, se humilhar, se entregar. E qual é a nossa parte também hoje, se quisermos que a boa obra seja completa em nossa vida? Orar, se entregar, humilhar-se na presença de Deus, amar. Essa é a nossa parte também. Esses acontecimentos aqui da chuva cerúlea completa, derramada completamente, acontecerá, sabe, depois de qual ocasião? Depois da sacudidura. Quando Deus sacudir o joio, tirar o joio do trigo, peneirar, para ficar somente os grãos bons, aí sim a chuva cerúlea será derramada completamente. E quando houver essa separação do que é ruim e do que é bom, o Espírito Santo vai habitar completamente. E o que diz Apocalipse? Quando isso acontecer, quando o Espírito Santo, a porta da graça for fechada, o que irá acontecer? Apocalipse diz o seguinte: aquele que é justo continue a se justificar-se. Aquele que é ímpio continue com as suas práticas de impiedade, porque já não há mais oportunidade de salvação. E o que nos falta hoje? O que nos falta hoje para que possamos receber o Espírito e sermos melhores do que somos hoje mesmo, do que fomos ontem? O que falta? Às vezes falta pouquinha coisa, bem pouquinha, pequenos atos simples que precisamos renunciar para a habitação do Espírito Santo completa, para a habitação de Cristo em minha vida completa. E continua: um reavivamento da verdadeira impiedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la. Deus está disposto a otorgar as suas bênçãos, mas importa a gente o quê? Esforço e uma verdadeira piedade. Mas porque nós não encontramos carecidos de preparo para receber. Nosso Pai Celeste está disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam. Aqueles que pedem o Espírito Santo vão receber. Do que pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Ou seja, Deus está completamente mais disposto a dar o Espírito Santo do que nós, pais, que temos nossos filhos, dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagine isso. Cumpre-nos, porém, mediante a confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedermos sua bênção. Só podemos esperar um avivamento, reavivamento em resposta à oração. Então não espere: ah, Senhor, derrame em mim o Espírito Santo. Ah, Senhor, me faz ser mais um obreiro fervoroso. Ah, Senhor, que eu possa pregar o teu evangelho. Ah, Senhor, que eu possa louvar. Ah, Senhor. Não, Deus só vai lhe dar, lhe conceder, nos conceder, se nós estivermos em quê? Em oração. Em oração. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amado. Você pode fazer todas as coisas. Eu posso estar aqui à frente, pregando, cantando, vai sair por aí pregando o evangelho, dando estudo bíblico, mas o mais forte argumento em favor do evangelho sou eu e você, quando sabemos amar
e somos amáveis. Amém? Amém. Sabe, irmãos, Cristo está disposto a nos conceder muito mais do que podemos imaginar, do que podemos compreender. E às vezes, para que a gente possa aprender isso, nós temos que passar por fases dolorosas, por dores, que no momento não conseguimos enxergar o propósito, o significado, mas precisamos permanecermos firmes na presença do nosso Deus, para que Deus seja revelado na minha e na sua vida. Jesus está voltando, irmãos, e o Espírito Santo selará quem é de Deus, quem não é. A sua consciência, a sua obediência a Deus é que vai demonstrar. A minha obediência vai demonstrar se realmente sou de Deus ou não. Pois o Espírito Santo, como a parábola diz, é o azeite, que além das lâmpadas, precisamos ter vasilhas de reservas, para que quando vier a noiva, as lâmpadas estejam acesas no mundo em trevas. A parábola é enfática, porque que horas que vem o noivo? À meia-noite, o brilho escuro total. Como estará o mundo? Em trevas produzidas pelo pecado. E quem estará iluminado? Aqueles que têm o Espírito Santo. Amém? Deus está disposto a lhe dar o Espírito Santo, a lhe conceder, assim como os discípulos receberam. Você está disposto a recebê-lo? Estamos dispostos a mudarmos os nossos traços de caráter? Estamos dispostos a negarmos a nós mesmos, a renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, a eu ser cristão, não só aqui, mas também no meu lar, a eu demonstrar amor, não só às pessoas de fora, mas às pessoas de dentro, pois em primeiro lugar vem os de dentro de casa. Paulo diz isso. Primeiro precisamos cuidar dos de casa. Os discípulos cuidaram uns dos outros, depois foram cuidar dos outros. Cristo veio, e veio para onde? Para quem? Primeiramente, para os judeus, para os seus, mas os seus não os receberam. Mas louvado seja Deus, porque nós o recebemos. E se nós o recebemos, nova criatura somos. Que mesmo em meio às lutas, possamos ser novas criaturas. Amém? Que ao eu louvar nesse momento, vocês meditem. Não terá problema, viu? Só será campanha. Vocês meditem e peçam a Deus o derramamento do Espírito Santo, para que realmente seja derramado e sejamos completamente transformados pelo mesmo. Amém? Que Deus seja louvado. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver, com as chuvas de glória e poder.
tua chuva neste lugar, derramar, derramar, tua chuva pra mim lavar. Amém? Peço o derramamento do Espírito Santo. Começamos um ano de incertezas, um ano onde não sabemos as coisas que irão acontecer, e se acontecer coisas ruins, pode ter certeza, foi as consequências das nossas escolhas. E às vezes Deus que manda para que sejamos aperfeiçoados no caráter dele. Amém? Oremos. Senhor Deus, perfeito tu és, sempre há de ser. Louvado seja o teu santo e eterno nome, glorificado e exaltado acima de tudo, Senhor, do céu e da terra, tudo e de todos. Teu Santo Espírito é o Consolador que Jesus enviou, que Jesus nos dá. Ele nos mostra, Senhor, nos mostra onde devemos andar, onde devemos seguir. Ao sairmos daqui, deste lugar, deste templo, que possamos pôr em prática todos os ensinamentos que nós já ouvimos e que nós aprendemos a estudar na tua palavra. Pois só assim é que a verdadeira obra será completa. A obra será completa e testemunhada por cada um de nós para as pessoas de fora. Vivemos num mundo em que mais e mais as pessoas estão sendo incrédulas e acham que não necessitam de Deus na vida delas. Está aqui, Senhor, um exemplo vivo. O quão o Evangelho já não foi pregado nesta cidade, nas cidades circunvizinhas, e as pessoas ainda continuam com seus corações duros. Mas desistiremos? Não, de forma alguma. O Espírito Santo nos dará a capacidade completa para continuar pregando o Evangelho, e mais, mesmo que o resultado seja pouco aos nossos olhos, mais e mais pessoas vão se converter e vão entregar as suas vidas, pois o Santo Espírito constrangiu o coração delas, trabalhou no coração delas, assim como trabalha no nosso. Se queremos estar em pé na tua volta, se queremos ser ressuscitados por ti na tua volta, andemos em ti, contigo, todos os dias. Que o teu Santo Espírito seja derramado, e é derramado, mas precisamos aceitá-lo. Que a nossa maior caráter, que a nossa maior prova do Evangelho transformador seja a nossa vida de amor. Amor por minha esposa, amor por minha mãe, por meus familiares em geral, amor pelos meus irmãos. Possamos amar, assim como Cristo nos amou. Zela pelos nossos lares, agora em segurança, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.